No silêncio da noite, na cidade de Parnaíba, há quem jure ouvir passos, gargalhadas e até o relincho de um cavalo dentro da Igreja da Graça. O povo chama de corpo seco, um condenado que nem a terra, nem o mar, nem o fogo aceitam. E aqui no Piauí, muitos acreditam que o corpo seco mais temido foi o de Simplício Dias da Silva, um homem que viveu como um rei e que nem a morte conseguiu levar. Eu sou Axel e essa lenda foi recomendada por um dos membros da nossa equipe. E se você ficou curioso para saber quem é ou quem foi Simplício Dias da Silva, fica comigo que logo eu te conto depois da nossa abertura. Simplício nasceu em 1773. Era dono de engenhos, fazendas, minas, navios e até de uma orquestra particular, formada por músicos escravos. Era tão poderoso que em 1822, enquanto o Brasil se tornava independente, ele mandou de presente ao imperador não ouro em barras, mas dizem que ele mandou um cacho de banana cravejado em pedras preciosas. E você aí, se achando com seu iPhone. Mas, junto com a riqueza, veio a fama de crueldade. O povo dizia que em seu casarão havia um fosso com tigres e leões famintos, e que nele era jogado pobres, ladrões e até escravos que tentavam se revoltar contra ele. História ou exagero popular? Bom, nunca saberemos, mas o medo em torno de seu nome cresceu e o que veio depois o transformou em uma lenda. Apesar de ser um homem cruel, havia em Simplício algo que ele amava muito, e era seu cavalo, que foi dado de presente do sultão Selim III da Turquia. E quando seu animal morreu, foi enterrado dentro da capela da família, no centro de Parnaíba. E foi aí que começaram os relatos das assombrações. Fiéis afirmam ver o espírito do cavalo correndo dentro da igreja, derrubando bancos e relinchando como se havia algo ali, como se ele estivesse vivo. E então as coisas começaram a piorar e chega a morte do falecido Simplício Dias. No dia 27 de setembro de 1829, Simplício veio a falecer com seus 56 anos. Mas seu descanso durou pouco. No 7º dia após o seu enterro, o sacristão sentiu um cheiro de enxofre e encontrou o corpo de Simplício deitado nu sobre a própria lápide. Enterraram o corpo. A terra devolveu. Jogaram-o no mar. As ondas o trouxeram de volta. Tentaram o fogo e o corpo não queimava de jeito nenhum. Foi então que uma tempestade sobrenatural caiu sobre o cemitério. Raios, trovões, gritos e aparições demoníacas tomaram de conta do lugar. Os coveiros, vendo aquilo, apavorados, correram. E o que era cadáver se levantou. E assim nascia o corpo seco de Simplício Dias. Após isso, diz o povo que o cavalo deixou de assombrar a igreja, porque agora o próprio Simplício Dias andava a cavalo pelas ruas, dando gargalhadas e fazendo estripulias, como dizem os mais antigos. Viajantes carregavam o crucifixo de prata para afastá-lo caso eles o vissem. Alguns diziam ouvir seus próprios gritos ecoando pelos becos da cidade. E assim, a lenda foi crescendo mais e mais, cada vez ficando mais assustadora. O tempo foi passando e ninguém conseguiu se livrar do corpo ou da aparição de Simplício Dias. Pescadores certa vez o capturaram em uma tarrafa, rezaram e o jogaram em um caixão com pedras no fundo do mar. Na manhã seguinte, ele estava a caminhar pela praia
como se nada tivesse acontecido. Fizeram uma fogueira imensa e jogaram o corpo de Simplício Dias. Mas, quando as chamas se apagaram, o corpo continuava lá, como se nada tivesse acontecido, apenas alguns chamuscos. Levaram-no então para uma mata isolada, amarraram num cajueiro, mas anos depois, o corpo e a árvore desapareceram em um fogo sobrenatural. No lugar, até hoje, nada cresce. Foi então que em um certo dia, exatamente no 30º aniversário de sua morte, à meia-noite, os sinos das igrejas tocaram sozinho. A igreja estava aberta, iluminada, e o som de órgãos a ecoava sem ninguém tocar. Dentro do altar, fiéis juram ter visto Simplício Dias envolto em um clarão, até desaparecer diante dos olhos de todo mundo. Naquele momento, acreditam os mais antigos que sua alma, enfim, tinha encontrado descanso. A lenda de Simplício Dias atravessa gerações. Para alguns, ele foi um homem poderoso que trouxe riqueza à cidade de Parnaíba. Para outros, um tirano cruel. Mas todos concordam em uma coisa: o peso da ambição pode perseguir um homem até depois de sua morte.